Olá, meu amigo, minha amiga, começando mais um Saber Direito Responde, oportunidade em que nós recebemos os acadêmicos de direito para tirar as dúvidas que ficaram das nossas aulas durante a semana, do nosso curso de polêmicas do direito do consumidor. Estamos aqui com os acadêmicos de direito, Luciano, obrigado por ter vindo, Daniela, Felipe. E já vamos passar para as perguntas. Luciano, e aí, o que você tem de dúvida sobre as nossas aulas durante a semana? Professor, qual o prazo o consumidor possui para poder desistir de uma compra realizada por telefone ou pela internet? Bom, o artigo 49, Luciano, diz o seguinte, que toda vez que o consumidor adquire algo fora do estabelecimento comercial, fora da loja, ele tem o direito de se arrepender no prazo de 7 dias. Então, quando o consumidor compra alguma coisa fora da loja, fora do estabelecimento comercial, como, por exemplo, através de internet, mas não é só internet não, Luciano, pode ser por reembolso postal, pode ser por catálogo, pode ser aquela venda de porta em porta, o consumidor tem o direito de se arrepender no prazo de 7 dias. E esse prazo, Luciano, é contado a partir da data da efetiva entrega do produto. Então, vamos supor, uma coisa muito comum de acontecer, você adquire alguma coisa pela internet e a compra atrasa, o produto não chega. O consumidor, se não quiser esperar o produto, ele pode exercer esse direito de arrependimento, porque o direito de arrependimento, ele não precisa dar motivo nenhum e detalhe, não pode ser cobrado absolutamente nada do consumidor. A despesa de retirada do produto na casa do consumidor corre por conta do fornecedor e o fornecedor também não pode cobrar nenhuma despesa administrativa, ou seja, o consumidor se arrepende e o custo é do fornecedor, porque quem vende dessa forma acaba tendo um risco maior e o risco da atividade é sempre do fornecedor. Vamos lá, Daniela, que dúvida que você trouxe? Professor, como fica o consumidor quando há um vício persistente no produto? Bom, essa questão, Daniela, de vício persistente é um problema sério, porque tem muito consumidor que acaba tendo o azar de comprar produtos que você leva para consertar, o produto volta com problema, leva para consertar de novo, volta com problema. A regra, Daniela, para resolver esse tipo de situação é do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: toda vez que o consumidor adquire um produto com vício, o consumidor reclama para o fornecedor tem 30 dias para resolver o problema. Se ele não resolver o problema em 30 dias, o consumidor já tem 3 alternativas: optar pela substituição de um produto, daquele produto por um outro novo, pedir o abatimento proporcional do preço, mas dependendo do problema, o abatimento proporcional do preço não vai resolver nada para o consumidor. E a terceira e última opção é desfazer o negócio, significa devolver o produto com problema para o consumidor e receber o seu dinheiro de volta monetariamente corrigido. Bom, professor, a minha dúvida é quanto às hipóteses de inversão do ônus da prova. Quais são elas? Bom, interessantíssima a sua pergunta, Felipe. O Código de Defesa do Consumidor prevê 2 modalidades de inversão do ônus da prova. Na verdade, a inversão do ônus da prova do artigo 38, que é a segunda modalidade, pouca gente sabe, pouca gente conhece, mas o artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor prevê uma regra de inversão do ônus da prova automática toda vez que o consumidor ingressa com uma ação questionando a publicidade, o teor da mensagem publicitária. Então, quando o consumidor questiona uma publicidade veiculada, por exemplo, na TV, o ônus de provar a veracidade do conteúdo da informação publicitária é do fornecedor, do anunciante. O anunciante que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, tem que organizar os dados fáticos e técnicos que dão base à publicidade. Então, com base nisso, o fornecedor tem o ônus de provar. Além, Felipe, dessa inversão do ônus da prova considerada em virtude da lei, chamada em latim de op legis, nós temos a inversão do ônus da prova op judicis,
que é a critério do juiz, que é aquela inversão do ônus da prova do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. O que o artigo 6º, inciso 8º estabelece é o seguinte, que é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, e essa inversão do ônus da prova ela é cabível diante da verossimilhança da alegação do consumidor ou da hipossuficiência do consumidor. O que é a verossimilhança da alegação do consumidor? Verossimilhança da alegação significa que o juiz, diante das regras ordinárias de experiência, ele vai ter que aferir se aquilo que o consumidor está falando no processo, na petição inicial do processo, é verdade. Então, o juiz tem mais ou menos uma ideia, até porque o juiz também está no mercado de consumo, ele tem mais ou menos uma ideia se aquilo que o consumidor está falando é verdade ou não. Isso é a verossimilhança da alegação. E o consumidor ele vai trazer um mínimo de prova, um mínimo de elementos também. E a hipossuficiência do consumidor, essa situação é a mais comum. O que a hipossuficiência do consumidor é uma vulnerabilidade técnica do consumidor agravada no caso concreto. Ela vai existir toda vez que o consumidor ele não tem conhecimento técnico acerca do produto ou serviço que ele está adquirindo. Nesse caso, ele vai ter uma dificuldade tamanha para produzir a prova que ele é considerado hipossuficiente porque ele não vai conseguir. A regra do direito processual é que quem alega tem que provar. Então, nesse caso específico, como o consumidor não detém os dados técnicos, ele não consegue nem começar a produção de uma prova. Nesse caso, ele sendo hipossuficiente, também é cabível a inversão do ônus da prova. Então, aquela inversão do artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor é automática. Questionou publicidade, aplica a regra do artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. Já a inversão do ônus da prova op judicis depende de uma decisão judicial, depende do critério do juiz, depende do juiz avaliar, no caso concreto, Felipe, se estão presentes ou a verossimilhança da alegação do consumidor ou a hipossuficiência do consumidor. Nesse caso, se o juiz entender que elas estão presentes, ele é obrigado a inverter o ônus da prova, porque o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o Código contém normas de ordem pública e interesse social. Qual o papel do Ministério Público na proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e contra os métodos comerciais coercitivos e desleais? Então, Luciano, na verdade, o Ministério Público é o fiscal da lei, ele que zela pelo cumprimento da lei. E a Constituição Federal, a Constituição de 88, ela deu uma importância muito grande para o Ministério Público e colocou o Ministério Público como o guardião dos direitos difusos e coletivos. Então, o Ministério Público é o guardião dos direitos dos consumidores, é o guardião dos direitos dos idosos, dos direitos das pessoas com deficiência e também dos direitos do consumidor. Essa proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais pode ser fiscalizada, além dos órgãos de defesa do consumidor, pelo Ministério Público. O Ministério Público, inclusive, dispõe de um instrumento muito importante, que é o inquérito civil. O que é o inquérito civil? No inquérito civil, o membro do Ministério Público ele vai investigar uma possível lesão aos direitos do consumidor e, constatando essa lesão, ele vai propor, se for o caso, a ação civil pública. Então, eu queria chamar um rápido intervalo e a gente já volta com mais questões envolvendo o direito do consumidor. Estamos de volta com o programa Saber Direito Responde aqui na TV Justiça. Estamos com os acadêmicos Luciano, Daniela e Felipe respondendo às questões do nosso curso de Direito do Consumidor que surgiram no decorrer da semana. E aí, Daniela, que questionamento você tem? Professor, o senhor considera deficiente ou insuficiente a informação que é transmitida aos consumidores
como no caso de planos de saúde, venda casada, entre outras? Na verdade, Daniela, um dos maiores problemas do direito do consumidor é a falta de informação. A informação, ela é tão importante no direito do consumidor que a gente tem casos até de defeito do produto ou do serviço decorrente da falta de informação. Então, vamos pensar o seguinte, tem lá uma forma de manusear o produto que não é informada. Vamos pensar, isso é tão corriqueiro, a gente pode pensar até naquele grill de cozinha que a gente usa para fazer sanduíche. Aquele grill deve conter informação que ele deve ser manuseado com luva térmica, ele deve ser utilizado com luva térmica. Se não tem essa informação no produto, o consumidor acaba manuseando esse grill sem a devida proteção e acaba queimando a sua mão, o que configura um defeito do produto. Então, a informação é fundamental, não só para o consumidor exercer a sua liberdade de escolha, como também para prevenir danos ao consumidor. O consumidor, quando ele é devidamente informado dos riscos previamente de um produto ou do serviço, ele decide se ele vai adquirir esse produto ou serviço, mas ele também toma um cuidado maior. Se ele sabe dos potenciais riscos do produto ou do serviço, ele adota uma cautela maior, ele se protege e evita possíveis problemas. Mas em relação ao mercado, como é que está o nosso mercado de consumo em matéria de planos de saúde nas informações que presta aos consumidores? Temos ainda muito a caminhar, existem muitos problemas decorrentes de informação, especialmente na área de plano de saúde. Existem corretores que vendem plano de saúde que informam verbalmente algo para o consumidor que depois não está no contrato, por isso é muito importante ler o contrato e verificar que tudo aquilo que foi passado verbalmente efetivamente consta do contrato assinado. E tem aqueles casos também de vendedores que acabam enganando o consumidor, falando para o consumidor fazer uma declaração falsa dizendo que ele pertence a uma associação, ele pertence a um determinado sindicato que ele nunca fez parte, para assinar um contrato coletivo de plano de saúde por adesão, e o consumidor faz isso e na hora que ele vai precisar do plano de saúde, o plano de saúde vai dizer que ele agiu com má fé objetiva e que em função disso ele não tem direito à cobertura. Então, o que a gente percebe é que ainda tem muito para melhorar em matéria de informação na área de plano de saúde e em todas as demais áreas, e a informação é fundamental, Daniela, não só para exercer a liberdade de escolha, para o consumidor exercer a sua liberdade de escolha, como também para prevenir vícios e defeitos. Lembrando que todo produto industrializado ele deve ser acompanhado do manual de instruções. O que é o manual de instruções? É justamente a observância do direito básico do consumidor à informação que está lá no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá, Felipe, o que você tem de questionamento? Bom, quando é cabível o recall? Bom, recall é uma questão absolutamente importante do direito do consumidor, porque o recall vai ter lugar toda vez em que houver um risco à vida, à saúde e à segurança dos consumidores. Quando a gente fala em recall, vem logo à nossa mente os problemas nos veículos, mas o recall ele pode acontecer para qualquer tipo de produto colocado no mercado. A gente tem, por exemplo, recall de medicamento, a gente tem recall de carrinho e cadeirinha de bebê, a gente já teve recall de boneca que veio com tinta com chumbo, já foi objeto de recall. Então, o recall vai ter lugar toda vez que, posteriormente, Felipe, a introdução de um produto no mercado de consumo, o fornecedor se der conta de que aquele produto contém um risco extra, que originalmente dele não fazia parte. Ele, depois que colocou a boneca no mercado, ele percebe que a boneca tem um componente de chumbo na tinta, que ela é tóxica e que ela pode, consequentemente, fazer mal à saúde dos consumidores. No caso dos veículos também, o recall não é um mero problema patrimonial. O recall ele vai ser realizado para evitar acidentes que vão prejudicar não só aqueles que usam o veículo, aqueles que estão dentro do veículo, como também qualquer pessoa que está em volta. Quando você tem um risco de capotamento do veículo, que na maioria das vezes é o que ocorre,
não só quem está dentro do veículo pode ser lesado, como qualquer pessoa que está passando pela rua, está na calçada, está no carro do lado, etc. Vamos lá, Luciano. Professor, em ação coletiva ajuizada na defesa dos consumidores por entidade legitimada, o Ministério Público deve intervir? Na verdade, esse é o papel do Ministério Público. Toda vez que existe uma ação coletiva, uma ação civil pública, o Ministério Público deve intervir obrigatoriamente como custos legis. Então, Luciano, quando o Ministério Público ele não é o autor da ação coletiva, ele necessariamente deve intervir nessa ação como fiscal da lei. E enquanto fiscal da lei, ele não está do lado do autor ou do lado do réu dessa ação. Ele está ali para cumprir, para fazer cumprir efetivamente a legislação. Então, se ele entender que é caso de arquivamento da ação, ele vai dar um parecer pedindo o arquivamento e a ação, dependendo da decisão do juiz, vai prosseguir ou não. Vamos lá, Daniela. Quais são as opções do consumidor quanto ao vício do produto? Há situações em que o consumidor possa optar por produto mais caro? Tem essa possibilidade sim, Daniela. Mais uma vez, vamos lá ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: normalmente o consumidor ele recebe um produto com problema, ele tem que reclamar ao fornecedor e dar 30 dias para o fornecedor resolver o problema. Se depois desses 30 dias o problema não for resolvido, abrem-se para o consumidor 3 possibilidades. Pedir o abatimento proporcional do preço, que não é em todo caso que cabe, pedir o desfazimento do negócio, que é devolver o produto com problema e receber o dinheiro de volta monetariamente corrigido, e pedir a substituição por outro produto idêntico. Agora, Daniela, nem sempre existe um produto idêntico disponível, ou porque aquele produto saiu de linha, ou porque aquele produto idêntico vai ter o mesmo problema, porque normalmente quando é situação envolvendo um vício na produção, esse vício atinge o lote inteiro dos produtos produzidos. Então, você troca um produto por outro, ele vai ter exatamente o mesmo problema. Justamente por isso, quando o consumidor optar por um produto idêntico e esse produto idêntico não estiver disponível ou tiver o mesmo problema do produto que está sendo trocado, o Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor opte, e são livres as escolhas do consumidor, sempre, Daniela, o consumidor que escolhe, permite que o consumidor opte por um produto de valor mais caro ou valor mais barato, ou, se ele optar por um valor mais caro, ele tem que pagar a diferença do preço, e se ele optar por um de valor mais barato, ele tem que receber a diferença do preço. Tem fornecedor que fala: peraí, eu não vou te devolver o dinheiro, você fica com crédito. Se for na hipótese de vício do artigo 18, não tem essa de ficar com crédito. O consumidor tem o direito de receber o dinheiro de volta. Esse é um caso que o fornecedor é obrigado legalmente a devolver o dinheiro do consumidor. Então, atendendo a sua pergunta, é possível sim, apenas nesse caso de opção por um produto idêntico, quando não tiver o produto idêntico, do consumidor optar por um de valor mais caro ou mais barato. E outra coisa interessante de lembrar, a gente falou que a regra é reclamar para o fornecedor e dar 30 dias para o fornecedor resolver o problema, mas existem exceções. Por exemplo, quando os produtos forem essenciais, um produto médico, por exemplo, um aparelho medidor de pressão arterial. Se o consumidor precisa medir a pressão arterial 3 vezes por dia, compra um aparelho com problema, ele não pode ficar 30 dias esperando esse produto ir para assistência técnica e para o fabricante voltar. Nesse caso de produtos essenciais e naqueles casos em que não houver conserto ou o conserto puder desvalorizar o produto, o consumidor pode optar imediatamente por uma das alternativas do artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. E aí, Felipe? Professor, qual o prazo que o consumidor tem para exigir o cumprimento da oferta? Bom,
O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor traz os prazos de reclamação. O consumidor deve reclamar nesses prazos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de decadência. O que é a decadência? Se ele não reclamar nesses prazos, ele perde o direito de reclamar. O artigo 26 diz que o prazo para reclamação no caso de produtos e serviços não duráveis é de 30 dias e no caso dos produtos e serviços duráveis o prazo é de 90 dias. Então, em relação ao cumprimento da oferta, ele tem, o consumidor, 30 dias para reclamar em se tratando de produtos e serviços não duráveis e ele tem 90 dias para reclamar em relação aos produtos e serviços duráveis. O que são produtos duráveis e o que são produtos não duráveis? O que acontece? São remédios, cosméticos, alimentos, são produtos não duráveis por excelência. Por quê? Porque na medida em que você consome esses produtos, eles vão desaparecendo, eles vão se extinguindo. E, em contrapartida, se você não consumir esses produtos no prazo de validade, esses produtos se perdem, você não vai poder utilizar, porque serão produtos com prazo de validade vencido. E os produtos duráveis? O que são os produtos duráveis? São aqueles que você usa várias vezes sem que eles comecem a desaparecer, sem que eles percam a sua utilidade, sem que eles percam a sua substância. Então, você utiliza, por exemplo, um terno várias vezes e você às vezes se desfaz do terno, se a qualidade do terno for boa, você desiste de usar o terno, enjoa de usar o terno porque você usa e ele se mantém íntegro. Da mesma forma, um automóvel, um computador, você usa esses produtos várias vezes sem que eles percam sua utilidade e a sua substância. Mas, Felipe, não quer dizer que os produtos duráveis tenham que ser eternos. Existem produtos duráveis que têm uma durabilidade menor, produtos até eletrônicos, se você fica aí, usa 3, 4 anos, eles se perdem. E a cada dia mais está acontecendo aquele fenômeno conhecido de obsolescência programada. O que é a obsolescência programada? Os fabricantes cada dia mais estão produzindo produtos com menor prazo de durabilidade, para que os consumidores adquiram outros produtos e não fiquem utilizando aqueles produtos muito tempo. Então, esse é um fenômeno atual. Os produtos estão cada dia durando menos. E aí, Luciano? Professor, o que é consumidor equiparado? Então, o artigo 2º caput, Luciano, ele traz a definição de consumidor real. Quem é consumidor real nos termos do artigo 2º caput? É quem adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Além da definição de consumidor real do artigo 2º caput do Código de Defesa do Consumidor, nós temos 3 definições de consumidor por equiparação. A do artigo 2º, parágrafo único, do artigo 17 e do artigo 29. O artigo 2º, parágrafo único, traz uma definição de consumidor que é englobada pela definição de consumidor do artigo 29, que diz respeito à exposição a práticas comerciais previstas no CDC, então ele é pouquíssimo utilizado, poderia ser utilizado em ações coletivas. A do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, sem dúvida nenhuma, é uma das definições mais utilizadas do direito do consumidor, que diz que equipara a consumidor todas as vítimas do acidente de consumo, todas as vítimas do evento acidente de consumo e, por fim, a definição de consumidor equiparado do artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, que equipara a consumidores todas as pessoas expostas às práticas comerciais previstas no Código de Defesa do Consumidor. Luciano, como quase tudo é prática comercial, porque o fornecedor, direto ou indiretamente, todas as suas ações são voltadas para
circulação de produtos e serviços no mercado de consumo, essa definição de consumidor equiparado do artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, ela recebe o nome de definição difusa de consumidor. Então, são essas 3 definições de consumidor por equiparado. Pouca gente se atenta para isso, mas nós temos 4 definições legais de consumidor trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí, Daniela? Professor, de que forma poderia ser incrementada a informação dos consumidores acerca de seus direitos? Bom, uma das formas, como a gente já respondeu, Daniela, é através do manual de instruções. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz o princípio da educação e da informação. Educação diz respeito ao conhecimento dos direitos do consumidor, então é importante conhecer direito do consumidor, conhecer a Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, e todas as outras leis que estipulam direitos do consumidor, conhecer decretos, regulamentos, enfim, conhecer a legislação de consumo. E é importante também, isso, Daniela, pouca gente faz, ler os manuais de instrução. Pouca gente lê manual de instrução, pouca gente tem paciência, já adquire o produto sem ler o manual de instrução, já vai utilizando o produto. Ler o manual de instrução também é uma forma de tomar conhecimento acerca das informações de utilização daquele produto que você está adquirindo. E ficar atento às notícias, ficar atento às especificações do produto. Antes de adquirir um produto, é recomendável ir atrás de informações, saber se efetivamente aquele produto é necessário, porque, Daniela, muita gente ainda compra no impulso. E hoje a gente deve pensar no consumo sustentável, não sair comprando qualquer coisa, não ficar acumulando coisa em casa que não vai ter utilidade nenhuma, pensar bastante antes de comprar, porque a reflexão é uma das maiores armas do consumidor. Então, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Luciano, Daniela e Felipe. Foi um prazer, com certeza vocês contribuíram muito para o nosso curso de questões polêmicas envolvendo o direito do consumidor. Muito obrigado a vocês. Eu queria encerrar agradecendo pela oportunidade de conversar aqui sobre direito do consumidor. Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês, telespectadores da TV Justiça. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.